É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Fala Claudinha começando e hoje no pique total, uma entrevista atrás da outra. E esse é aquele programa para discutir a cidade, para falar com pessoas importantes da nossa cidade e com relevância agora, principalmente na eleição. A gente está focando muito nisso. Nosso convidado de hoje agora é ninguém mais, ninguém menos do que Marinaldo Nenck Simões. Tudo bom, Marinaldo? Olá, Claudinha, tudo bem? Graças a Deus. E você? Mais conhecido como Nenck, né? Só conhecido como Nenck. Nenck, obrigada por ter vindo, tá? Deixa eu colocar seu nome aqui no lugar, que foi bem corrido hoje. Obrigada por ter vindo. A gente começa aqui pedindo para a pessoa falar dela, onde ela nasceu, como é que foi a infância, a adolescência, algum fato que tenha transformado a sua vida, algum fato relevante, importante, e o que te fez ser o Nenck que você é hoje. Então começa por onde você nasceu. Bom, eu nasci aqui no município mesmo do Guarujá, no bairro da Cachoeira. Fui criado ali no bairro da Cachoeira, fui comerciante. E depois de ser comerciante, antes de ser comerciante, fui funcionário da Sabesp. Trabalhei na Sabesp por 6 anos. Depois saí e montei um comércio no bairro da Cachoeira. E desse comércio eu fazia muito favor, né, para a comunidade. Era uma das pessoas que tinha um armazém, que servia muita gente. E fui uma das pessoas primeiras a ter carro na comunidade. Então, meu carro era uma ambulância, né? Eu não parava, era dia e noite, tinha que deixar o meu comércio para estar socorrendo as pessoas, porque naquela época o bairro da Cachoeira era um bairro que não tinha ligação como tem hoje pela Enseada. Você, para ir para o pronto-socorro, que era lá na Vila Júlia, você tinha que dar a volta todinha pelo centro para chegar lá na Vila Júlia, e era um corre-corre danado. E não tinha ambulância suficiente à disposição? Não tinha, a gente que tinha que fazer, né? Porque o pronto-socorro era também lá na Vila Júlia. Então, até chegar, você chegaria primeiro levando a pessoa. Eu cheguei inclusive, durante esse período meu, fazer até parto dentro do meu carro. Nossa. Criança que nasceu dentro do meu carro. Porque as mães não tinham para onde correr, tinham que ir. O mais perto era o vizinho Nenck. E com isso eu fui se movimentando, e até que em 1982 eu recebi o convite do então saudoso Maurício Mariano, que me convidou para mim entrar na política, né? Que eu podia ser um candidato a vereador, na época, pelo PMDB. E eu aceitei o convite e comecei a trabalhar, né? Tirar título do pessoal lá da comunidade, carregava para cá, carregava para lá. E graças a Deus me elegi na primeira eleição. Fui o terceiro mais votado em 1982. E daí em diante, aí foi uma atrás da outra, né? Foram 6 eleições. 6 mandatos de vereador? 6 de vereador e um de vice-prefeito, com Rui Gonzalez. Ah, você era o vice do Rui? Fui o vice do Rui Gonzalez. Não Gonzalez. lembrava disso. Foi uma passagem muito boa com o Rui, foi aprendizado para os dois lados, né? Sim. Como administrar e como também não administrar. Teve um bom aprendizado. E a infância, como é que foi sua infância? A minha infância foi uma infância difícil, não foi uma infância fácil, não, porque meu pai era agricultor, trabalhava, não era nem proprietário do sítio, né? Ali onde é a Vila Zilda era uma fazenda de banana, né? E o meu pai foi... O Guarujá inteiro praticamente era fazenda de banana naquela época, né? Era, o Guarujá... Nossa, me lembro muito bem que o patrão do meu pai chegava lá no sítio e falava, olha, encostou um navio aí, precisa a gente embarcar tantos cachos de banana que vai para a Itália, outro que ia para os Estados Unidos, ia banana daqui do Guarujá para todos os lados. Depois teve um break e começou só a ir para a Argentina. Né? Mas a gente foi criado ali. Então, a gente teve um tempo de produção alta, né? A gente teve essa vocação agrícola já aqui no Guarujá, né? Eu lembro minha mãe falava Vila Áurea também, era toda bananal, uma boa parte ali de Pernambuco. Vila Áurea, aqui
no Jardim Boa Esperança, onde está o hospital ali, o Ana Costa, que hoje é o Hospital Guarujá, aquela região tudo era fazenda de banana. Mas para cá era a chácara dos japoneses. Os japoneses que estão lá no Perequê hoje, lá atrás da Bárbara, né? Eles eram todos aqui, na beirada da estrada que tinha. A Santos Dumont era só uma pistazinha estreitinha, ainda tinha do lado a maquininha, né? Que a máquina se encerrou eu acho que em 1954. A máquina, você fala, é tipo um trem que saía daqui. Um trenzinho, e tem gente que também não sabe disso. Tinha um trem que saía aqui da Estação da Barca e ia lá para a estância, que era a estância balneária de Guarujá, né? Isso. Estação era ali na Leomil, né? Que depois se tornou uma sede do SPG, que depois virou Sabesp, né? Que muita gente ainda chegou a ser o ponto final dos ônibus depois lá, né? E a maquininha está exposta lá até hoje, né? É aquela máquina que fazia... Eu só não entendo, era uma outra ponte? Como é que o trilho atravessava a ponte? Tinha uma ponte embaixo da Ponte Preta. Ali tinha uma outra ponte embaixo, tinha os trilhos paralelos. Era uma ponte de ferro. Porque eu nunca vi nem foto disso. Eu sou curiosa com a história da cidade, justamente porque a gente não tem conservação da nossa história, a gente não tem museu com esses fatos, quando, né, a gente não tem, tipo, sobrou uma coisinha ou outra. Se você, eu acho que ainda entrar ali por lado ali do Munhões... Eu acho que ainda existe aquela ponte antiga embaixo lá. Nossa. Eu acho que não derrubaram aquela ponte ainda não. É bem... antiga. Era uma outra configuração de cidade. Sim, então você sim. pegou toda a história do Guarujá. O trenzinho, né? já, quando eu nasci, praticamente terminou, né? Mas os meus pais, o próprio maquinista, foi vizinho nosso no bairro da Cachoeira, né? Que se chamava Seu Cândido. O Seu Cândido foi o maquinista... por muitos anos, até para quando final aí. Você pegou toda a evolução, assim, né? Desde quando era Bananal, Isso. Depois pegou o Guarujá bombando, com o Verão aí, Vivo. Depois, quando foi feito o loteamento do Jardim Boa Esperança, que era a Savoy que loteou, depois fez o Boa Esperança, foi para Vila Áurea, e depois foi Jardim Progresso, e foi crescendo nesse lado, né? Depois fez onde está o Jardim dos Pássaros e Jardim Helena Maria, também era Bananal. Aquela beirada da Ademar de Barros, todas também eram Bananal. Então a gente conviveu muito por aí, né? E aí, tem muito chão, caminhamos muito nessa cidade aqui, conheço bem. E aí bem. Você foi vereador de 82 a... 82 a 2012. Bastante o último tempo, mandato foi 2012. como Aí vereador. eu resolvi dar um descanso, né? Porque eu ouvi os jovens todos falarem, não dão espaço, os vereadores antigos não dão espaço, não dá espaço. E eu falei assim, quer saber, eu vou dar espaço. Vou dar um espaço para ver o que acontece, né? E resolvi não ser mais candidato. Aí aconteceu o que aconteceu, né? A cidade está na situação que está, e você vê, não temos uma Câmara que cobre, né? Não temos uma Câmara que seja Câmara Executiva, né? Que fiscalize. Eu acho que a Câmara, ela pode sim estar apoiando um prefeito, os dois poderes podem andar paralelos, né? Podem ser amigos, mas não pode ficar engessado e fazer de conta que não vê nada, né? Então, eu estava conversando, agora há pouco a gente entrevistou um vereador atual da cidade, né? E eu questionei porque eu descobri que ele falou que foi uns 2 mandatos atrás, o pessoal fala numa lei que foi feita, aprovada recentemente, portanto, depois que você já não era mais vereador, que ela impede o vereador de fiscalizar. Agora e eu pergunto o número dessa lei, eu não consegui achar, mas diz que tem essa lei que foi aprovada 2 mandatos para cá, né, é recente, né, principalmente na história da cidade, que impede, inclusive, que teve problema com o Anderson Figueiredo e acho que é Sorriso, porque eles foram numa escola e eles foram ameaçados de perder o mandato porque eles não poderiam ir na escola, tipo... ficou uma situação bem chata, assim. E essa lei, todo mundo na Câmara que frequenta lá fala dessa lei, que ela existe agora. E eu vi uma situação prática nesse sentido quando eu fui pedir para um vereador um relatório de limpeza dos ônibus.
coisa boba, que já deveria ser pública, principalmente Sim. durante a pandemia, né? Porque eu andei de ônibus e vi que não estavam nem varrendo, que dirá higienizando como a lei determinava. E ele fez essa solicitação e foi negada porque os outros vereadores precisavam da aprovação de todos. Eu falei, mas como assim? O senhor não pode solicitar? O senhor não é fiscal? Aí ele falou, não posso. Se não tiver aprovação de todos, não pode fiscalizar. Eu falei, ué, mas como é que é isso? Eu mesmo não tenho conhecimento dessa lei. Eu vou tentar como é o nome do que saiu agora, gente, daqui? Vitello. Ele ficou de ver o número da lei, porque ele não lembrava o número da lei, mas ele falou que a lei existia. E assim, eu ainda falei pra ele, a gente tem que fazer um movimento pra Mas essa lei... para que ela seja Mas extinta, essa lei, revogada. Essa lei foi feita, ele comentou de que Foi se é uma lei... 2 mandatos atrás, ela faz parte do regimento. Então, ela coloca o vereador em risco de perder o mandato. Mas a lei orgânica, ela é mais forte do que Então, de fato, hoje um prefeito o na cidade regimento do Guarujá... interno. O regimento é um regimento interno. Ele não impede da fiscalização do vereador, Ele não. está impedindo porque O ele vereador, ele é impedido de entrar numa escola ou em algum lugar, se ele for fazer alguma coisa que não deva ser feito, filmagem sem autorização, alguma coisa dessa natureza. Mas ele pode comunicar à Secretaria de Educação, no caso se for uma escola, que ele vai fazer uma visita. E ninguém pode negar isso para ele, não. Então, aí... Entendeu? E outra, se ele for impedido de entrar em qualquer escola, é só ele ir na promotoria pública, entra com ação Essa tal dessa lei está dando problema, e porque assim, acabou ficando assim, os vereadores que não estão com o governo, seja qual governo for, não estou falando exatamente desse, tá? Na prática, os vereadores que não são do governo, eles acabam ficando de mãos atadas. Tá, na prática, né? O que eu vejo, porque eu acompanho as sessões e vejo as questões, e às vezes coisas absurdas, né? Mas assim, inclusive começamos um movimento para, se existir realmente essa lei, para que ela seja extinta, Claro. para que os novos vereadores não entrem com essa, porque a gente vai ter renovação, tem 2 cadeiras a mais, então é necessário se fornecer condição também para que os novos vereadores possam fazer o seu trabalho, que é legislar e fiscalizar. Esse é o trabalho de um vereador, a gente tem insistido aqui e tem trazido oportunidades das pessoas colocarem as suas pré-candidaturas e explicarem a que veio, para que as pessoas pensem e escolham livremente, porque isso é que é democracia, é a pessoa escolher livremente, né? O vereador, ele tem que ter uma força de vontade de exercer a sua função, né? Eu acho que não pode ficar impedido somente por causa de, existe uma lei. Se existe uma lei, quem que faz a lei? Quem que faz a lei? Quem que votou esse regimento interno? Ora, se eu sou vereador, eu estou na Câmara, eu apresento uma lei, se uma lei dessa vem do Executivo, por exemplo, que não pode sair de outro lugar, não acredito que tenha sido um vereador que propôs para mudar o regimento interno, porque senão ele mesmo, é melhor ele pegar o boné dele e ir embora, né? Se eu estou numa Câmara dessa, eu juro por Deus que eu como essa lei. Eu já fiz isso, já rasguei. Em outras ocasiões eu já... Eu tô com tosse. Em outras ocasiões eu já fiz isso. Mas agora não é possível do vereador ser impedido de fiscalizar as coisas que estão erradas. É absurdo, né? Se for, É é por isso que eu tô absurdo. pedindo o número da lei, porque até agora só falam que ela existe. Todos eles, o Toninho, o Salgado, todos falaram que ela existe. Olha, E ninguém eu- me apresentou o número da lei. Eu já procurei, eu falei, Eu, eu quero... sinceramente, eu não tenho conhecimento, não. Embora fiquei esse tempo todo Ele disse que é coisa afastado, eu recente, vou né? procurar levantar isso. Se E aí, tiver, é bom fazer o eu vou movimento ser- e quebrar antes da nova eu vou legislatura. ser o primeiro a levantar a bandeira para derrubar isso aí. Porque tem que ter a Porque é liberdade de absurdo. fiscalização, ela é fundamental para o Isso é um vereador absurdo. exercer o seu mandato com dignidade, com decência. Nesses anos todos de vereador, qual episódio que você pode dizer assim, que você olhou e falou assim, caramba, eu tô no lugar certo fazendo a coisa certa? Olha, nós fizemos muitas coisas boas, né, durante esse período nosso, né? O vereador, ele tem que fiscalizar, e ele tem que sugerir,
ele tem como apresentar trabalho, correr atrás do seu trabalho e poder fazer com que o executivo execute aquela tua ideia, né? Essa é a nossa função, você pode sugerir. E é isso que eu fiz muitas vezes, né? Eu criei algumas coisas que foram das minhas ideias, né? Nós temos, já comentei em outros lugares, quando eu fui vereador, pela primeira vez, a gente tinha uma dificuldade muito grande aqui na cidade. Muitas pessoas falam assim, não dava valor, né? Quando morria uma pessoa aqui na cidade, Claudinha, as pessoas mais pobres eram enterradas como um Zé Ninguém da vida. Você não tinha família, você era um indigente, você era um pobre, tu morria, ia lá na promoção social, eles mandavam para a funerária, jogavam você dentro de uma caixa de papelão, você não tinha direito a um enterro, você não tinha direito a uma cova, você não tinha, era jogado no chão, né? E eu, quando entrei de vereador, eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar para modificar esse tipo de coisa. De que o pobre era um ser humano e que tinha que ter o respeito do ser humano. E nós fizemos um levantamento muito grande, andei em várias cidades, criei uma comissão na Câmara, levantei tudo onde funcionava a funerária municipal, de que jeito funcionava, se era o governo que bancava, se era alguma entidade que bancava. Fizemos um levantamento. Na época o prefeito era o Maurici, ele não quis fazer, não vou mexer com isso, não quero mexer com isso. Aí a gente sugeriu para o então saudoso Padre Domênico, que era do Hospital Santa Amaro, para ver se a gente fazia em conjunto com o hospital. Igual era em Santos, que funcionava assim. Era a funerária Santa Casa que tomava conta, e a prefeitura, quando era um indigente, uma pessoa pobre, a prefeitura bancava e a Santa Casa cedia. E a gente queria fazer isso com coisa. Aí o padre também não quis fazer, porque ele achou que as pessoas iam dizer que iam matar no hospital para poder ir para a funerária dele. Então, acabei ficando frustrado no primeiro momento, mas fui seguindo trabalhando, e logo depois me elegi vice-prefeito com o Rui Gonzalez. E estava com esse projeto prontinho. E o Rui veio com uma vontade muito grande de fazer as coisas, sabe? Tanto é que nos 6 primeiros meses de governo nosso, o Rui criou as policlínicas. Sim. Hoje todas as policlínicas que tem no Guarujá foi o Rui que criou. Nós temos o Umbrião de Santos. Quem começou foi a Thelma, depois o Davi Capistrano, que era o secretário de saúde dela, que fez essa criação, depois ele virou prefeito. Aparelhamos todas elas, né? Ficou funcionando como deveria de funcionar. Aí eu tinha esse projeto da funerária municipal. Falei, Rui, tá aqui, prontinho. O Rui olhou e falou, vamos fazer. E fizemos. A ideia no início era que as pessoas fizessem uma declaração dizendo que era pobre para usar o serviço. O Rui falou, não. É para quem quiser usar. Quem chegar lá e declarar que quer o serviço, pode usar. Pode ser rico, milionário, o que for. Se quiser usar o serviço, pode usar. E está aí, funcionando. Isso que ano que era isso? Isso foi em 1993, né? Logo no primeiro ano de mandato nosso. Eu acho que essas policlínicas, eu lembro que foi o único período que teve policlínicas aqui, não tem mais, viu? Não sobrou nenhuma. Não, ainda tem sim, eles mudaram, eles só mudaram de nome. Não, mas aqui, ó, a gente tinha policlínica aqui na Rua das Torres, foi fechada na época, nunca mais reabriram. Algumas que eram locadas, né? Porque eram várias, né? A ideia das policlínicas eram várias unidades para atender perto da casa das pessoas. Eu lembro que nós criamos, a primeira foi do Santa Rosa, que ainda tem lá. Os outros prefeitos não deram continuidade. A gente criou a da Vila Zilda, a gente criou a do Morrinhos, a gente criou
da Vila Áurea. Algumas viraram UBSs, mas muitas mudaram foram de nome. fechadas. Alguma Muitas mudou. foram fechadas. Assim, infelizmente foi É. uma coisa que era boa para a cidade, era boa para o cidadão e não. Porque sucateado não também ficou. todas elas. Né? Agora, você vê a importância de ter um governo que pense que o povo é gente. Porque, na Exatamente. verdade, é isso, né? Lembrar que o povo é gente. Exatamente. Porque na hora da maior dor de uma família, quando perde um ente querido, a gente simplesmente não tinha, Se antes você- dessa lei, como enterrar, gente. Se- É tipo, não tinha como enterrar. E dentro desse ponto, a gente tem um problema com o ossário aqui na cidade, que ele vem Que esse é um há outro uns trabalho. 30 anos que vão se Que empurrando os esse é um outro ossos, trabalho, literalmente. Esse é um outro trabalho que futuramente, se Deus quiser, eu vou estar voltando à Câmara Municipal, vou lutar de unhas e dentes. É o próximo trabalho nosso, que será para um cemitério vertical e um crematório municipal para que todos possam ter o mesmo direito. Que nós não temos. Nós temos uma cidade com 300 mil habitantes e a gente não tem um crematório. Não, e o negócio Em dos São ossos Vicente é tem, complicado. Santos tem, né? Guarujá não tem. O negócio- Guarujá poderia ser um que atendesse Guarujá, que atendesse Bertioga, que poderia atender Cubatão, não é? E a gente precisa disso. Hoje, para você ver o absurdo que é, a cidade passa. Eu fui no outro dia aqui, no enterro de uma pessoa, de uma família de nome da cidade, que era a Dona Assunta, que era irmã do saudoso Viola, da Guarujá Veículo, do Pedro Mussagazzi, que foi vereador, né? Fomos lá para enterrar ela. Não tinha coveiro, Como assim? não tinha pessoas. O contrato da empresa que prestava serviço nos cemitérios da cidade se encerrou, simplesmente não tinha ninguém. Eita. Foi uma briga. O enterro estava marcado para as 10 horas. Foram enterrar quase 2 da tarde. Isso foi discutido na Câmara outro dia e quando foi falado, imagina, vocês acham que vai ficar sem coveiro a cidade? Vão renovar? E tava. Olha, Foi uma briga. Família lá, todo mundo em cima da moça que trabalha na secretaria. E ela sem poder saber o que fazer, liga para um, liga para não outro. deveria ser terceirizado, né? Poderia ser concurso público, poderia ser funcionários efetivos ali, né? Uma coisa, Mas né? há muito tempo, Claudinha, Com que já salário não é, né? melhor, né? Com uma coisa mais... O ossário, eu sei que tá com problema há muito tempo, porque eu lembro no primeiro mandato da Antonieta, eu estava conversando com ela na casa dela, ainda lá no Morrinhos, e chegou alguém falando, acho que ela não tinha nem assumido ainda. E aí o pessoal falou, não, porque a gente está com problema no ossário, assim, tem muitos ossos, não tem mais o que fazer e tal, vamos ver, fiquei com aquilo de ossário. E agora minha mãe faleceu, né, dois anos atrás, e aí ficou na gaveta. Minha mãe ficou na gaveta. Passou esse tempo, meu irmão recebeu, não estava morando aqui, meu irmão recebeu um comunicado, e agora aí tem que pagar. Ele pagou para colocar lá numa outra gavetinha, tiram os ossos, Tira né? os ossos, coloca numa Coloca gavetinha. numa outra gavetinha, só que tem que pagar. Sim. Eu falei assim, André, e se você não tivesse dinheiro para pagar? E se não pagasse? Ele falou, olha, perguntei isso, falaram que vai pro ossário. Aí eu já imaginei, se o ossário, naquela época, primeiro mandato da Antonieta, já estava com problema, o que deve estar esse ossário hoje? E eu queria muito que um dos vereadores da atual gestão fosse lá, filmasse e mostrasse para a Isso é uma população cultura como que- a prefeitura está tratando os restos mortais da nossa população. Porque isso não é brincadeira, não que a gente tenha apego, a gente sabe que a pessoa mesmo não está mais ali, mas é respeito com nossos antepassados. Sim. É uma falta de respeito que acontece aqui com os vivos, com os mortos, com todo mundo. Se tem uma coisa que não tem assim, né? É igual para todo mundo, é o desrespeito, né? A cidade está complicada. É muito difícil. Infelizmente está complicado. Por exemplo, esse projeto nosso do crematório acabaria com todo esse problema. Porque todo mundo tinha o mesmo direito de ser cremado. A moca pega a sua cinza, leva embora quem quer levar, quem não quer. O próprio governo arruma um jeito de
Não, tem um pessoal que poder faz guardar. ritual, joga no mar, Exato. você faz, né, leva para casa. Os japoneses gostam de guardar em casa, É. cada cultura, Cada um tem a sua cultura, né? Mas eu acho que falta um pouquinho de boa vontade, né? Falta a vontade administrativa de poder olhar para as coisas com seriedade, né? E como você vê hoje os problemas que o Rui teve aqui na cidade? Olha, o Rui teve os problemas que ele teve por consequência do desmando dele mesmo, né? Foi uma judiação, porque ele tinha tantas boas ideias, ele começou tão bem, mas depois começou a se misturar com algumas pessoas que vinham trazendo algumas ideias e ele foi acabando comprando e os caras foram afastando ele da prefeitura e foram tomando conta. E eu não podia falar. Eu quando chegou Porque com... o seu papel era mais delicado, porque você era o vice, né? eu chegou um ponto que eu tive que chegar para ele e falar, não dá. Não dá. Tinha alguns amigos dele que usavam e abusavam do poder público. E quando eu cheguei um dia para falar, eu fui, só um exemplo para você. Eu fui secretário de turismo um período que ele trocou o secretário e eu como vice-prefeito, ele pediu para me assumir até que pudesse resolver. Esse período era um período de festa, que era quando o Valdir começou a fazer aqueles Settemberfest no Guaibê. Uhum. E logo em seguida a gente assumiu. E a população pedia para dar continuidade. Então, o que o Rui fez? Ele chegou uma empresa que queria fazer, ele pegou, assinou um contrato para a pessoa fazer. Né? Liberou, o cara fazer, o cara foi lá fazer. Aí tinha shows, tinha um monte de coisa que teve. Um determinado amigo do Rui chegou lá na bilheteria e falou assim, olha, eu vim buscar o dinheiro da bilheteria que o prefeito mandou. Aí o cara pegou o saco e deu o saco de dinheiro pro cara, o cara foi embora. Aí no outro dia... Tô coçando para perguntar o nome dessa pessoa, mas eu acho que é um que já morreu também, né? Exatamente. E eu andava tanto com ele, não tinha ideia de quem era, tu acredita? Eu andava com ele a ponto do povo achar que a gente era namorado. Só que ele era... E assim, o povo... Eu falei, gente, eu não tinha noção. Para Assim. você ver como é que as coisas aconteceram. E no outro dia, seguindo, o que aconteceu? Aí o cara lá da empresa foi lá no turismo, né? Aí queria falar com o senhor. Eu falei, pois não. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu falei, não é possível. Não, aconteceu. Aí eu peguei e falei, vamos lá no gabinete falar com o prefeito, né? O prefeito simplesmente falou assim, ele fez isso? Fez. Chamou um outro secretário, falou, resolve o problema dele. E assim funcionou. Aí começou a desandar, né? As coisas foram desandando. Eu falei, não, estou fora. E você continua o teu governo do jeito que você quer, e eu vou ficar fora daqui. Minha esposa era secretária de Cultura e respondia pelo Fundo Social, né? Como ele era solteiro, pediu para que ela respondesse. Ela respondia pelo Fundo Social. Aí tiramos o nosso time de campo, entregamos, falei, não, você continua e eu vou por outro caminho. Mas você não chegou a pedir, assim, abrir mão do cargo oficialmente? Não, como vice, fiquei como vice. Não tive chance nenhuma vez de assumir, por mais que ele aprontou, por mais que fez. Ele foi preso depois, não foi? Ele foi preso depois que saiu, né? Foi, depois, né? Depois que saiu é que ele foi preso. Até nisso a gente evoluiu. Agora o prefeito é preso durante o mandato, né? O Rui, não, gozado que o Rui foi preso. Guarujá é complicado. O Rui foi preso porque a pessoa que naquela época aquele assalto que teve no Banco Santander se escondeu lá na casa que ele estava no Guaiúba, né? Tinha ligação com o genro dele.
E se Não, e escondeu lá. essas festas que tinha, eu lembro que eu fui numa uma vez, que eu olhei em volta, assim, como a galera que me conhece sabe que eu nunca bebi, né? Não uso droga nenhuma, só cigarro, mas que não dá barato nenhum, sempre tive sóbria, né? Eu sei que eu fui numa dessas festas com esse camarada que era muito chegado lá da prefeitura, do Cadillac preto, né? Quem é da época lembra, né? Eu cheguei lá na festa com ele e tal, era num apartamento ali no centro do Guarujá. Acho que era até no Quartier, não lembro o prédio, mas era por ali. Monduba. Era ali. Aí eu Edifício Monduba. cheguei e subi e tal. Quando eu olhei, assim, a festa, o que tava rolando, as coisas todas e todas as coisas, e eu, por Deus, eu fui saindo de ré pela cozinha. Eu nem virei as costas. Eu fiquei com tanto medo que eu fui saindo de ré, andando de costas, assim, dando moonwalk do Michael Jackson. Fui saindo pela cozinha e ninguém viu mais minha cara. Eu falei, gente, não. Eu falei, isso Era complicado. era um negócio de doido. Não Era tinha como complicado. aquilo dar certo, gente. Não tinha como, porque era um... Por isso Era que eu uma também sempre coisa- fui uma pessoa que gostei das coisas corretas. Falei, não, esse aqui não dá pra mim. Isso não dá pra mim. Aí Foi depois desse quando- dia que eu falei pro camarada, eu falei, ó, saio contigo direto, porque a gente saiu, como gostava muito de dançar, e aí ele passava aqui, me pegava, a gente ia lá pro Pink Panther, que era, sempre foi boate, e eu gostava de ir no Pink Panther, porque como era uma boate, a galera, os homens não davam em cima das mulheres, as mulheres lá é que davam em cima dos homens para lucrar. Então eu ia para lá, eu dançava a noite inteira sem um homem me perturbar, me encher o saco, tomava minha Coca-Cola. Quando dava 6, 7 horas da manhã, ele voltava das farras dele, me pegava, a gente voltava para cá e o povo achava aqui que eu tava com ele. Mas era Aí no assim, final, viu, eu tava Claudinha? em paz dançando, No só, final gente. eu fiquei com muita pena do Rui. Ele, um dia, depois que ele já estava preso, veio. Eu fiquei muito tempo sem falar com ele, né? Depois que eu me afastei de lá, nunca mais a gente se falou. Ele andou me agredindo em algumas coisas, eu fiquei na minha. Me elegi vereador logo em seguida, voltei à vida. E ele. Depois ele voltou, veio falar comigo. Um dia eu estou lá na Câmara, ele bateu na porta, abri, era ele. Até me assustei. Aí ele entrou, posso falar com você? Posso. Sentou, chorou, pediu perdão. Falei, Rui, eu não sou eu que tenho que te perdoar, cara. Eu já te perdoei faz tempo. Você entendeu? Eu só sinto de você tá onde você tá, cara. Hoje eu tenho dó de você. O que aconteceu com ele? Que eu nem soube, gente. Sério mesmo. Do falecimento dele. É. Disse que ele morreu do coração, né? Segundo que ele infartou, segundo que eu soube, né? Mas ele andava muito depressivo, né? Ele, ultimamente, quando ele esteve falando comigo, ele até tinha marcado para ir lá na minha pousada, ia ficar lá, quando ele tivesse uma próxima saída, e que ele ia ficar lá. Não chegou nem lá. Uma pena. Uma pena. Mas mudando de assunto Vamos um bocadinho. Festejos juninos, o que você tem a me falar sobre festejos Nossa. juninos? Porque é uma coisa que é meio que linkada, para quem conhece, nem que para quem... Festejo junino, a gente fala festejo junino, vem nem que fala nem que vem festejo junino. Como é que aconteceu essa junção histórica aqui? Olha, você sabe que o festejo junino nós criamos ele no bairro da Cachoeira, ainda o prefeito era o avô do Vitellinho aqui. Foi o primeiro festejo junino que a gente fez, foi com o avô dele, que era o prefeito, que ajudou a gente, começamos, e dali a gente foi todo Você não ano. era vereadora, já era? Não era vereador. Então isso foi antes de... Foi antes, foi em 1978, 79. Antes de 82, né? Foi, Porque você bem foi antes. vereador em 82. É. Aí isso ajudou com que eu pudesse vir à eleição. Sim. Foi uma das coisas que me ajudou. Mostrou trabalho primeiro. Né? Exatamente. Aí a gente criou, fomos fazendo, foi crescendo a festa, foi crescendo. Depois colocamos ela no calendário municipal. Aí uns determinados prefeitos tiraram do calendário, acabaram com os festejos, né? Por birra política. Primeiro colocaram uns caras para fazer,
né? Foram buscar artista para apresentar e a população não aceitava porque estava acostumada comigo. É, porque então era tu lá e o Seu Branco aqui, né? Era o Seu Branco aqui, o Finado Baraçá, né? Era o time que a gente sempre montou lá Era a nossa no Santa tradição, Rosa, né? era o Josias Cândido de Oliveira, que trabalhava na Casa Bahia e apresentava lá. Então eu amava fazer aquilo lá, né? Coisa que mais doeu durante essa minha vida toda foi ter terminado aquele festejo junino. Não tem mais? Não tem mais. Hoje eu ando pela rua, onde eu ando, as pessoas me encontram. Nem que você tem que voltar, você tem que fazer os festejos juninos. Nem que você tem que voltar. Chegava nessa época, agora aquilo fervia. Todo mundo ganhava. Né? O pai de família vendia lá o seu milho, vendia o seu bolo. E era uma festa grande já, uma de festa final, assim, enorme. eu lembro que eu me apresentei lá, que eu montei. Teve uma época que eu dou umas doidas, sabe, gente? Aí eu dei uma doida, montei um grupo de catira infantil, que é daquela dança. Eu aprendi para ensinar as crianças, montei um grupo de 12 crianças, apresentei na Vila Júlia, Perequê, Santa Cruz e aqui na 14 Bis. Isso tem, sei lá, uns 20 não. Não pode ser daí para lá. Tem bastante tempo, eu sei que... e foi bem interessante, que eu não conhecia lá, porque a gente tinha daqui, Não né, era que muito também... grande. E A festa era grande, maravilhosa. muito grande. A gente chegava a juntar final de semana lá de 15 a 20 mil pessoas na praça. A gente fazia em conjunto com o parque de diversão. A gente montava mais ou menos 28, 30 barracas, dependendo do ano. E você fazia parte de organização e apresentação? Organização e apresentação. E não era mole não, viu? Apresentava aquilo lá, saía de lá 4, 5 horas da manhã, quase todo dia. E dava prazer, saía descansado, porque quando a gente faz o que gosta, né? Uhum. Eu fazia o que gostava, entendeu? E as pessoas me respeitavam, né? Tinha um carinho muito grande, podia ser quem fosse, você não ouvia uma vaia de ninguém. Ai de alguém que vaiasse. Né? É interessante porque essas festas, além, para quem, né, se alguém estiver vendo ou for ver, para nós, essas festas aqui, a nossa cidade tem uma influência muito grande de nordestinos, né? Nossa origem, em geral, ela tem pessoas de outras origens e tal, mas no grosso, a galera aqui é descendente de nordestinos. Então, nordestino, né? essa tradição que ficou aqui de festejos juninos, e ela vai além dessa questão do nosso resgate cultural. Eu mesmo sou descendente nordestino, nasci aqui, mas meus pais não nasceram aqui, como a maioria das pessoas da minha idade, os pais vieram de fora, nasceram aqui e tal. Ela também tem a questão econômica, né? Porque muita gente vivia ou ainda vive de vendas na praia, na temporada, e aí acaba a temporada, não tem mais como ter aquela renda. Aí tem o festejo junino que dá, aquele alívio da pessoa trabalhar. Movimentava fazer... tudo, porque movimenta o mercado, movimenta a padaria, movimenta o transporte coletivo, porque a gente daqui de Vicente Carvalho ia do Santa Rosa, o pessoal ficava fazendo giro, né? Movimento posto de gasolina, porque era carro de monte. E abre oportunidade para os músicos locais, para os artistas locais, os grupos de dança que tinha. Era todo lugar, as pessoas faziam grupos de dança. Eu sou da época da dublagem ainda, né? Tinha a galera que fazia dublagem. Eu agora, porque eu sou mesmo dublei, eu dublava Cyndi Lauper, raspei meu cabelo igual da Cyndi Lauper. E cheguei a dublar. A Bárbara era a nossa Sula Miranda. Cheguei a dublar Michael Jackson e o Raul Seixas, que era assim, mas era muito legal, assim. E os grupos, isso era uma iniciação cultural, porque assim, tem gente que fala, mas isso não é cultura. Claro que é cultura, gente. A molecadinha tava dançando, tava fazendo alguma coisa. Depois eu inventei de fazer, na época do Fada Morgana, fiz um grupo de dança do ventre, sem saber dançar nada e tudo. Era tudo assim, eu não sabia, mas eu aprendia para ensinar. E aí pronto, o negócio saía.
E o legal é que eu sempre fui pau de vira-tripa, né? Que era muito magrinha. Aí o Joca, que era o menino de Cubatão que dançava com a gente, ele simplesmente me pegava assim, eu ficava reto, ele me pegava, ele parecia um cabo de vassoura rodando. Mas era muito Mas bom. Isso incentivava a galera a fazer as coisas. Infelizmente Era acabaram com gratuito para a população. Tudo que tinha para a população de baixa renda acabou. Acabaram com o festejo junino, acabaram com o carnaval de rua. Festival de verão. Festival de verão. Não tem, não, você não tem. Hoje tem show para quem tem dinheiro para pagar. Então tem show lá no Guaibê, vai ter que pagar. Vai ter show lá no Silvio Santos. Morre com 300 mangos, 400 mangos. É uma grana, né? Você entendeu? Quer dizer, o que tinha antigamente é que a gente sempre fala, né? Os políticos também são, principalmente os deputados e senadores, que deixaram acabar com os comícios, né? Showmícios. Que o povo adorava quando chegava essa época de showmício. Era uma disputa para ir nos comícios, porque ia ter uns shows, né? É aquela coisa, né? Eu tava lembrando esses dias que antigamente, por exemplo, marcas de cigarro podiam financiar também. Então, tipo assim, era o mal fazendo bem, vamos dizer assim, né? Como era os showmícios também, que acabavam vendendo uma coisa de o candidato é forte porque tem dinheiro, né? Que só podia trazer os grandes nomes quem tivesse muito dinheiro. Naquela época tinha o Carlton Dance Festival, que era um festival de dança maravilhoso, que era bancado pelo Cigarro Carlton. Tinha o Free Jazz Festival, que era um festival internacional de jazz, que era gratuito pra galera. Tinha o Hollywood Rock, que era um festival de rock fantástico, bancado pelo Cigarro Hollywood. Então, tinham algumas coisas que hoje em dia não tem mais, porque essas marcas ou o político, algumas pessoas, alguns CNPJs, não podem mais produzir, né, esse tipo de evento, de shows e tal. E eu acho até, no caso, assim, comparando cigarro com cerveja, uma hipocrisia, né? Porque a cerveja faz tão mal ou até pior do que, mas pode patrocinar eventos e tal. Porque, tipo, acidente de carro, ninguém comete acidente de carro porque tá fumando. Claudinha, não porque fazem. Fumou um maço de cigarro e causou um acidente de carro. Claudinha, não fazem porque não querem, né? Você vê, nós não vamos muito longe. Tá aí o prefeito de Bertioga, uma cidadezinha pequena. Vê a grandeza de shows que ele leva de graça para a população lá. Eu cantei no carnaval lá, tinha mais de 5.000 pessoas. Num coisa coberta, assim, maravilhoso. Agora ele está construindo uma praça de eventos na entrada da cidade onde ele faz os shows. Você vai ver que maravilha que vai ficar aquilo lá. É só querer. Todas as cidades do litoral tiveram um show de verão. Nós não tivemos nada. Então, aqui tá se mesmo. Eu tava falando com o Rafael, que aqui aí a prefeitura faz, eu já vi show da prefeitura ser cancelado. Ah, porque o vizinho que é juiz reclamou. Eu falei, e daí que ele é juiz? Se não veio com mandato, ele é só um cidadão. Mas tem lugar que você pode fazer, você pode fazer. Tem lugar que você pode fazer. Mas o Guarujá tá esquisito, Guarujá é esquisito, já não é de hoje. Mas dá pra fazer, é só querer. Mas é verdade. Dá pra fazer, é só querer. Mas essa chatice aqui de recolherem coisas e a gente trabalha com eventos, já teve lugares que eu vi de chegar e a aparelhagem tá desligada e falar, não, nós vamos recolher. Eu falei, vai não, é meu, tem nota fiscal, mas você vai levar por quê? Sabe por que isso? Sabe por que fazem isso? Porque não tem poder legislativo que fiscalize. Então hoje você tem uma guarda municipal que virou diretora, que virou secretária, que manda mais que o prefeito. Você entendeu? Quer dizer, se você tem uma casa, um restaurante, você quer pôr uma música ao vivo, você não pode mais pôr. Mesmo que você vai buscar uma licença, você não pode pôr. Eu tenho um amigo que abriu agora uma casinha lá dentro da Vila Edna. E no outro dia foi lá, força-tarefa para fechar. Exigiram planta de uma área de... Olha como é que é. Exigiram planta da edificação dentro de uma área de avanço. O alvará de bombeiro. O alvará de bombeiro, tudo bem. Foi tirado o alvará de bombeiro. Mas se você vê a lista de documento que a pessoa pediu, e não, ele tem que fazer, senão fecha. Quer dizer, lá está empregando 20 pessoas
que praticamente está ganhando, fecha. Mas você acha assim que isso é para todo mundo ou os amigos do rei podem? Porque assim, lá no Ferryboat mesmo rola, vejo vídeos, rola altos pagodes na parte de cima, não sei o que lá embaixo, e é bem no meio dos passageiros, o negócio vira uma confusão danada ali, mas aí tá tudo bem. Lá sempre teve, né? Lá sempre teve. Lá começou com o pessoal da terceira idade, começou agora que estão tendo uns bailes maiores lá, né? Até porque... Tá fervo. Hã? Tá fervendo. Tomara que ferva mais, eu gosto que ferva mesmo. Mas a questão é, só pode para alguns. Eu tive, por exemplo, aqui perto de casa, veio um MC, não sei das quantas, na rua aqui de trás, uma vez. E aí a gente teve que colocar até luz na rua, luz nossa, assim, colocamos, meu irmão tem uns holofotes, né, que ele trabalha com isso, colocamos, porque estavam usando nosso muro como banheiro, esses transtornos, né, que tem de fazer um evento sem banheiro químico, sem essas coisas, como a cidade do Guarujá, né, que não tem banheiros públicos, que Tem não nada. tem uma coisa assim, né, e aí, de madrugada, altos barulhos, e aí a força-tarefa não vem nesses casos, não vem. Então, para alguns, funciona bem a lei, para outros, não. Eu acho que todo mundo tinha que ter licença do bombeiro, principalmente Sim. depois da Boate Kiss. Antes eu já pensava assim, mas depois de um incidente como o da Boate Kiss, a gente tem que aprender a lição e não... Eu briguei aqui aquela no Guaiúba, Luxscope. Briguei lá no Luxscope o dia que eu fui lá, minha comadre falou, não vou mais sair contigo, tu só reclama de tudo. Mas tava com o cadeado, a corrente e o cadeado na saída de porta emergência. Falei, moço, isso não pode. Pedi para chamar o gerente, não pode, você vai abrir isso aí, eu vou sair daqui, vou fazer queixa, vou... Não pode. É simples assim, a maioria da galera entra, chapa o coco, não sabe o que tá fazendo, aí dá o resultado que deu na Boate Kiss. Não que as pessoas que foram vítimas sejam culpadas, mas se tivessem mais alertas, mais espertos, se tivesse mais fiscalização, consciência, não tinha dado a merda que deu. Fiscalização, infelizmente, é o que você falou, né? Para alguns tem, para outros não. Então, aqui no Guarujá não tem eventos porque se coloca determinadas pessoas na Secretaria de Turismo e essa pessoa é um empresário que faz shows, que faz eventos e ela procura trazer os eventos só particular no que dá lucro para ela, né? Então, hoje aí eu vejo aqui na cidade isso. Então, nós precisamos ter gente comprometida, né? Gente que possa... vim para fazer alguma coisa diferente mesmo. E o Guarujá já teve, eu peguei uma vez um Réveillon aqui, que era Jimmy Cliff num palco, Daniela Mercury no outro, RPM no outro. Eu sei que tinha uns 4, 5 shows na Enseada, isso só numa praia. E tinha as coisas particulares, como o Circo Nestlé Moça Festa, que eram coisas, mas eram coisas que traziam, mas a gente tinha Luiz Gonzaga, vinha, sabe, a gente tinha desde atrações de peso nacional, como atrações internacionais, como... E as coisas aconteciam aí, e, tipo assim, quem não... O pessoal fala hoje de ônibus lotado, você não sabe o que era ônibus naquela época, não. A gente, assim, dava sorte quando a cara ia no vidro, assim, ó, era um negócio, assim, o povo pendurado na janela mesmo. Era uma salsichada. E a gente ia feliz, voltava e tal... porque era de graça lá. E hoje a gente não consegue ter atrativos, atrações. Infelizmente também, Claudinha, a parte de segurança também ficou meio complicada, né? Como a cidade foi para um caminho meio diferente, hoje para você fazer qualquer tipo de evento é meio arriscado. Ou você faz uma coisa profissional, bem feitinha, ou então corre risco. Então, eu vou na virada cultural aqui em Santos. Eu fui na última virada cultural. O que eles fazem? Eles fecham o perímetro e todas as ruas de acesso as pessoas passam por detector de metal e é olhado a bolsa de um por um. Todas as ruas de acesso. Isso é aqui em Santos, é aqui do lado. Ah, da briga, da confusão? Claro, é muita gente bêbada, gente chata, gente que não tá ali pra curtir, tá só pra arrumar encrenca. Normal. Agora, não fazer porque você não tem competência para fazer direito, aí... Desde que você faça uma coisa bem feita, vai ter o mínimo do que isso que vai acontecer. Porque as próprias pessoas que vão respeitar. Porque vê que é uma coisa bem feita. Você entendeu? Agora, você fazer uma coisa mal feita, você só vai trazer
pessoas para poder fazer o mal também. Você entendeu? É a mesma coisa que você estava falando de banheiro público. Se você vai num banheiro público e você vê ele limpinho, tudo bonitinho, o que você faz? Você tira uma moedinha, tira um dinheirinho e deixa para a pessoa que está lá limpando. Aí se você vai num banheiro que está todo esculachado, as pessoas acabam esculachando aqui mais. Aqui quase não tem. Não sei se você já foi na Praia do Futuro, em Fortaleza. Já. Você já viu os banheiros que Já, fizeram lá? já. Gente, é de cimento, é na areia da praia, tem fraldário, tem... Porque, tipo assim, você fala, a pessoa tem família, tem criança. Você não tem um lugar para você trocar uma fralda de uma criança, gente? Aí você... Ai, não, quero fazer um xixi. Não, vai lá no mar. Quero fazer um cocô, vai lá no mar. Peraí, o mar não é o banheiro. E acaba virando porque não tem banheiro. Eu já vi gente falar, mas os moradores de rua vão usar. Ótimo, eles são gente. Eu não sei se lembram disso, eles são gente. Eles precisam realmente de ter até um banheiro para fazer suas necessidades. Ué. São pessoas? São pessoas. Por mais que a sociedade veja com invisibilidade, são pessoas. Então, assim, a gente precisa pensar, eu tenho insistido aqui, que as pessoas do Guarujá precisam pensar em que cidade que você quer. Que cidade que você quer morar, como que vai ser a cidade que você quer. E aí as pessoas escolham. No caso, o NEM, que é uma pessoa que já tem a experiência, já tem os mandatos, tem as ideias, e uma das primeiras coisas que ele falou aqui foi isso, que a cidade tem que ser voltada para pessoas, que a administração tem que pensar em pessoas. NEM, que em relação à geração de empregos aqui, o que você acha que você vai poder colaborar como vereador? Olha, como vereador, a geração de emprego é meio difícil para a gente poder falar em alguma coisa que possa ser criada, né? O que a gente pode é estar incentivando, trazer algumas empresas que não sejam poluentes, né? Para que se instalem aqui na nossa cidade. Tipo, dar incentivo fiscal através de lei para empresas verdes que tragam empregos. Eu acho que o Guarujá precisa de uma coisa, Claudinha. Nós precisamos ter uma clareza do que é Guarujá. Se Guarujá é uma cidade turística ou se ela é uma cidade veranista. Eu acho que hoje Guarujá ela está mais para ser uma cidade turística. Já foi mais veranista, porque as pessoas abandonaram os seus apartamentos aqui do Guarujá. Se você vai na Praia das Pitangueiras hoje, se você for agora de noite, você vai olhar da praia para os prédios, você vai ver meia dúzia de luz acesa, o resto está tudo apagado, porque as pessoas abandonaram o Guarujá. Na temporada, você vai ver 30% ocupado dos 100% que tem. Eu achei bem vazio, eu fui no Natal e no Ano Novo, achei eu já dei comparando ao que, né, a gente eu já dei essa sugestão há um tempos atrás e vou voltar a sugerir quando eu voltar de vereador, que você acaba criando uma infinidade de emprego, que é a rede hoteleira. Eu acho que Guarujá tinha que chamar as pessoas desses prédios mais antigos, que estão aí a maioria abandonados, propor para essas pessoas de transformar alguns desses prédios em hotéis. A prefeitura entraria com um certo período de isenção, para que as empresas grandes de hotéis que existem pelo mundo inteiro pudessem abrir uma licitação, uma concorrência pública, para que elas viessem comprar. Então viria, comprava um determinado prédio. Então vamos colocar na Praia das Pitangueiras. Quantos hotéis nós podemos fazer na Praia das Pitangueiras? Podemos fazer 20 hotéis. Então vamos determinar 20 prédios que podem ser vendidos. Que a iniciativa privada possa vir para a cidade, comprar o prédio e transformar em hotéis. Ou então construir mais hotéis. Você dá isenção para que as pessoas venham construir. Para a cidade ser turística e não só de veraneio, ela precisa ter atrações turísticas durante o ano inteiro. Falando, mas ela precisa ter atividade, porque senão tem só a praia, né? Mas vai se ficar você só a praia a vida trouxer toda. Você tem que trazer uma rede hoteleira forte. Você vê, estão falando aqui em aeroporto. Uhum.
né? Já vejo falar em aeroporto há muitos anos. Agora diz que vai sair. Você só não pode falar que é desde o tempo que você tinha cabelo, hein? Eu estou acreditando que vai sair mesmo. Como eu acredito que vai sair o túnel também agora. Eu vejo disposição do governo para fazer. Então, estou achando que vai sair. Então você pega aí, vamos tirar por exemplo hoje Guarujá. Acontece igual aconteceu no Rio Grande do Sul. E você está aqui com 3 aviões parados aqui. Onde você enfia essas pessoas hoje? Se não tem rede hoteleira para acomodar. Hoje tem um pouquinho mais porque tem o Jequitimá, que tem um número maior. Mas a gente não tinha rede hoteleira. Não, mas eu tava falando com o Vitinella, a gente não tem traslado pro aeroporto. E não tem. É uma coisa assim, tão ônibus direto, gente, eu falo traslado assim, um ônibus direto para ir pro aeroporto, saindo da rodoviária aqui, não existe. Tem, só tem em Santos. Não existe. Se você quiser ir, você tem que atravessar o e de pegar Santos em é pelo posto de gasolina, tá? Não é da rodoviária também. Então, tipo assim, é sofrido, é difícil, é como a gente não tem atendimento bilíngue na rodoviária, a gente não tem atendimento bilíngue numa empresa de táxi, que poderia já sugerir para fechar acordo com as escolas de inglês. Sabe, faz um negócio bem boladinho. Você falou pra gente qual é a ideia para criar os empregos, né? Você vê quantos empregos criaria na criação desses novos hotéis? Quantos empregos se criaria no comércio de restaurante, de lanchonetes? Não, e a regulamentação de casas noturnas ou bares com música ao vivo já gera emprego, porque, gente, o pessoal, eu canto também, eu toco. E trazer eventos, a você gente, tem que trazer. É difícil, porque é complicado demais. Poucos bares conseguem manter, conseguem pagar um couvert, é muito difícil. Aqui sempre se falou em centro de convenções, né? Guarujá precisa de centro de convenções para trazer eventos, para trazer isso. Tem centro de convenção, Casa Grande tem, o Jequiti tem, né? Tem logo agora, atravessando a balsa, tem um que pode servir também. O próprio centro do Dom Domênico ali no Pernambuco dá para fazer convenção, um espaço maravilhoso. Né? Nós já fizemos congressos de municípios aqui, grandes, bons, né? E a gente não traz. Você vê, eu vi a propaganda agora do Seminário do Café, que era feito aqui no Guarujá, que trazia muita gente para o Congresso. Está fazendo em Santos. Então nós vamos perdendo tudo para Santos de novo. Tem uma galera que consegue. Nós brigamos, Claudinha, nós brigamos tanto para trazer as coisas de Santos para o Guarujá. Tanto. Foi comissões e comissões que nós fomos a Brasília para mudar as coisas para o Guarujá. Né? Conseguimos trazer a sede do INSS para o Guarujá. Uma parte fechou, ficou só uma, voltou agora. Brigamos para trazer o IML para o Guarujá. Hoje nós não temos o IML no Guarujá. Né? Morre alguém aqui, vai para Praia Grande, 3 dias para poder liberar um corpo lá na Praia Grande. Tem cabimento um negócio desse. Você entendeu? Tem cabimento. Tudo isso nós trouxemos para o Guarujá. Qual é a explicação para o IML ter fechado aqui? Qual é a lógica? A lógica é que não tem prefeito. Cidade não tem prefeito. Não tem quem manda. Hoje quem manda na Guarujá é o Mário Lúcio, pô. Ele é o prefeito do Guarujá, quem dá ordem no prefeito é ele. Então, você quer que aconteça o que nessa cidade? Mas uma cidade do tamanho da nossa, quase 300 mil habitantes. Eu te reencontrei, quando o pessoal também às vezes não sabe, acho que a Bárbara sabe disso, eu reencontrei teu pai eu fazendo o IBGE, porque eu fui recenseadora do IBGE e quando me esperou eu bati lá no... Foi você. Fui eu que te recenseei. E assim, com o censo eu consegui ter uma outra noção da cidade, porque eu fiz vários setores, eu fiz alguns setores na Santa Cruz dos Navegantes, eu fiz centro do Guarujá, eu fiz aqui Vicente Carvalho. Então, assim, eu consegui ter uma outra perspectiva da cidade de uma forma diferente, que é ali do tipo de que a gente consegue nas perguntas, né? Visualizar o tipo de moradia, a questão de renda e tal. E me surpreendeu a renda da galera aqui de Vicente Carvalho e da Santa Cruz, viu? Surpreendeu pra cima, porque eu falava, gente, aí a pessoa vai, eu sou assim. Se você, hoje, Claudinha,
Eu sempre falo, hoje o metro quadrado do Morrinhos está mais caro do que o metro quadrado do Acapulco. Morrinho hoje paga mais imposto se você calcular por metro quadrado do que paga um terreno do Acapulco. Você fala isso no cálculo do IPTU? No cálculo do IPTU. Nossa. O cálculo o imposto do Morrinho é caríssimo. Mas isso também tem que ser revisto, né? Ora, mas não tem quem é que vê. Tem que ser revisto. Quem Agora. é que vê? Porque assim, aí fica falando a inadimplência tá alta, mas se você coloca um valor venal acima só para prejudicar uma população de um determinado lugar e de outro que realmente é valorizado, você abaixa. O nome disso Os é. vereadores. Tá lá no dicionário, é os vereadores sacanagem. votam- Sacanagem com o pobre. Olha, faz o dia que você for entrevistar vereador com mandato, pergunta para ele como é que se faz a planta genérica de valor. Que a maioria vota e não sabe nem o que está votando. Qual é o índice que aumenta do imposto cada vez que ele monta. Porque os secretários de finanças, eles querem cada vez mais que suba a alíquota do imposto. Você entendeu? E os vereadores não estão nem aí, vão votando e vai indo, e vai indo. Quando vai ver, os bairros mais pobres estão pagando mais do que os mais ricos. É, porque eu participei de uma reunião uma vez, era o povo da Pitangueiras até, numa reunião, negócio de arte, lá de cultura, sei lá o que era, não lembro mais. Que eu sempre que posso participo dessas audiências, eu não lembro nem mais qual era. Eu sei que tinha uma mulher reclamando muito ali da Pitangueiras, que nós pagamos o IPTU mais caro, e ela aí tinha um secretário muito doido lá, que eu também não lembro quem é agora. E ele falou assim, olha, realmente o IPTU da Pitangueiras é o mais alto da cidade, só que também é a maior inadimplência. E a mulher calou a boca, tipo... Porque as pessoas não deixam de pagar, ué. Porque, Se assim, você leva um se imposto numa lavar medida... muito, ninguém vai ter condição de pagar. Ué. E aí, ainda exatamente. mais uma população mais... Não, e outra Não coisa... é nem carente, que hoje o Morrinho não é mais população carente. Não, não é. Mas, assim, uma população que não é rica, não é muito abastada. E que tem outras prioridades, como viajar, curtir a vida, sim. viver, né? Comer melhor, E se né? você do que fizer um ficar- levantamento hoje no Morrinhos, principalmente no Morrinho 1 e Morrinho 2, você vai se surpreender. 30% das moradias hoje são pessoas de São Paulo, sabia? Ah, é? É, que compram para vir passar feriado. Eu vi naquelas casas populares lá Porque com você placa tá de vendas. no Vende-se. Morrinhos, você está a 5 minutos da praia, filha. E ali Das melhores praias do Brasil. na distribuição geográfica é Vicente Carvalho, né? Lá é. É muito louco, Vila assim. Zilda né? e Vila Edna também. Porque a divisão ela vai na reta da Elídio Martins Correia. Antigamente era o Rio Santa Amaro. Que o Rio Santa Amaro, ele A Vila Zilda e Vila Edna eu não ele sabia, eu sabia subia do lá. Morrinhos. Tá dentro da linha, na linha imaginária que é. Então, Vila Zilda e Vila Edna entra como zona eleitoral Vicente Carvalho ou não? Só... Não, na zona eleitoral ela ficou na 212. Ah, tá. Mas para aspecto de mapeamento ela é Vicente Carvalho. Que o Morrinho eu lembro que ficou como Morrinho Vicente é. Carvalho, que é 310 também, É. aí entra também na contagem de conselhos tutelares, Sim. que está defasado também, que a Câmara já tinha que ter visto, que a população jovem aumenta e não aumenta a quantidade de conselheiros tutelares, que isso é gerenciado pela Prefeitura, já deveriam ter mais conselhos ou mais conselheiros e não... Hoje, Não hoje revêem o as Conselho coisas. Tutelar virou uma disputa eleitoral, né? Também já... Antes não tinha salário, né? Depois foi criado o salário e eu fui um dos que votei favorável a criar. Até porque eu acho que a responsabilidade do conselheiro é muito É grande. pesado. É muito grande. Pesado. Gente, quem já passou É muito um dia grande. com um conselheiro Então, tutelar, pior que o cabra. eu sei que é pesado. difícil. Então a gente na época criou e hoje virou um trampolim eleitoral, né? Porque o conselheiro, ele vai para conselheiro, de conselheiro ele vai candidato a vereador e vai na disputa. Fazem como uma prévia, né? Mas um- assim, eu acho até lamentável, porque eu vejo excelentes conselheiros tutelares na função de conselheiro tutelar
que estão optando por isso, porque aí os grupos políticos já chamam, a pessoa se destaca, acaba sendo uma tendência natural, fulano está se destacando, chama e tal, beleza. Mas assim, vamos lá, vamos falar da nossa cidade, né? Fulano era um ótimo médico. Sim, deveria ter ficado como médico, gente. Porque o atendimento, no caso aqui do Guarujá, eu sei porque a minha mãe ficou prejudicada nisso e ela veio a falecer. Porque o tratamento dela demorou. A gente não tem hoje como saber se o médico tivesse lá para atender e detectar o que ela tinha, ela tivesse sobrevivido. Mas o médico estava licenciado para estar como prefeito e não foi colocado outro médico para atender. Então, o que estava lá não conseguia suprir a demanda. Então, tipo assim, muitas funções. A fulana é um ótimo professor, ótimo, deixa ele na sala de aula, porque tem poucos professores bons. Fulano é um ótimo médico, lindo, deixa ele na medicina, porque vai fazer falta na vida de alguém. É um ótimo conselheiro tutelar, beleza, precisamos. Tem funções que não são para qualquer um. Bombeiro, médico, enfermeiro. Tem que... Meu, você nasceu com aquele dom, é teu dom, agarra naquilo. Por isso que eu tô voltando, Claudinha. Por isso que eu tô voltando, meu dom é político. Você entendeu? E você pensa como eu. Você sabe que eu falo na minha campanha, nas minhas reuniões? Quando as pessoas votam em médico. Eu falo, por que você vota em médico? Ah, mas ele é bonzinho, tá bom. Então vai ser mais um bonzinho que não vai estar para te atender futuramente. Porque cada médico eleito é menos um médico para atender na rede. Não, principalmente se for médico da área pública, gente. Agora, se você pegar... Eu já fiz isso, hein? Você faz um levantamento para você ver quantos médicos tem deputado, quantos médicos tem prefeito, quantos médicos tem vereador. Pelo Brasil afora. É uma quantidade muito grande. Se for da área pública fica complicado porque eles ficam licenciados, aí os governos não podem contratar alguém para ficar no lugar porque ele está só licenciado, ele não pediu as contas, então aquela vaga não está vaga, e aí fica aquele buraco, e o buraco significa você chegar lá e não ter médico. E dependendo da doença, significa não tem médico, não detectou, não tratou, você morreu. É isso, não é drama, aqui é a no realidade. Guarujá, aqui nós temos dois exemplos, né? Tivemos o Valdir Tamburus, que foi médico, saúde péssima. Agora, esse desastre que está aí, que não pode nem se falar que está péssimo, está de péssimo para lá um pouco mais, né? Então, para você ver os exemplos que são as pessoas votarem porque os caras eram bons. Vão votar no Suma, porque o Suma é bonzinho, ele atendia no PID, fazia campanha com dinheiro público, né? Porque ele atendia sendo funcionário, dava o remédio com dinheiro público, tá certo? Pedia os exames para as pessoas e as secretárias dele quebravam os galhos para adiantar, para fazer os exames, então ele se torna bonzinho. Eu quero ver fazer campanha igual eu faço. Duro ali, ó. No dia a dia, pedindo, explorando, falando com as pessoas. Agora dá o remedinho de graça que recebe da amostra grátis, né? Dá a receita, manda aí lá na farmácia popular do governo para pegar. Olha, vai lá, vai com o meu cartãozinho, fala que fui eu que mandei. Assim é uma moleza. Inclusive isso tem previsão legal, chama uso da máquina pública. Olha, mas e aí, quem denuncia? Mas, infelizmente, né? Galera, eu não tô conseguindo ver os comentários, tá? Se tiver alguém fazendo pergunta, algum comentário, alguma coisa aí, porque, como vocês sabem, eu estou com problemas na parte técnica e estou ajeitando, mas não tô deixando de fazer o programa desse jeito aqui, mas a gente vai conseguir levantar verba e ajeitar as coisas que faltam aqui, câmera profissional, notebook, porque também tô fazendo na raça, viu, Nen? Que assim, é desse jeito. É só com a boa vontade de estar fazendo mesmo. Mas assim, é muito importante a galera entender isso, Nen, que a gente... existem bons profissionais e existem, por exemplo, eu entrevistei já uma médica aqui que é candidata, mas ela não atende na rede pública, ela atende só no particular. Mas ela é boazinha. Ela é boazinha. Ela faz parto... Não, e ela cobra não faz por parte, fora. Não é essa? Não. Ah, essa aí não pensei veio. que fosse. Não, essa não veio, não. Tem uma outra aí. Mas, ela assim, é muito boazinha. essa aí, inclusive, trabalha na rede pública.
essa que eu tô falando, ela não trabalha na rede pública. Porque, assim, tem profissões que a pessoa vai conseguir continuar nas duas e ser vereador. Até porque só tem uma sessão mesmo é uma por semana, as ordinárias. Ontem foi a 14ª, nós estamos janeiro, fevereiro, março, abril, nós estamos em maio. Ontem foi a 14ª, 14 sessões só no ano todo, então, até agora. Então não é aquele trabalho exaustivo que ocupa 24 horas. Não, é uma coisa que dá para a pessoa ter uma outra profissão, cuidar do seu próprio negócio e ter uma boa equipe no seu gabinete, fazer um bom mandato. Dá. No caso de vereador, dá. Já no de prefeito, não. Porque o prefeito é que administra a cidade, ele que cuida de tudo, ele vai ter que estar em cima dos secretários, ele não vai conseguir cumprir a função dele, se for outra, e ser um bom prefeito. Ele não consegue fazer mágica. Se for um bom professor, tá dando aula e continuar, não dá, velho, não dá. Não, até entendo que não dá, mas ele tem tudo para fiscalizar, para que possa funcionar tudo perfeitamente. Agora, quando ele não fiscaliza, quando ele terceiriza o setor de saúde, sendo médico, fica complicado, né? Não, e o daqui Quer dizer, não você continuou terceiriza. cumprindo a agenda. Não continuou, sei que minha mãe ficou com déficit, com problema, não continuou, não cumpriu. Ele fez H aí uns dias, vinha aí só para dizer que ele continuava, Não. porque ele é tão egoísta que ele que não queria perder o salário dele, que ele recebia. Então ele queria continuar recebendo. Porque senão eu quero achar culpados pela morte da minha mãe e não é legal, né? Mas, assim, a saúde, principalmente, eu entrevistei enfermeira já aqui, que não é candidata nem nada, mas que teve na linha de frente de Covid, e a gente falando muito disso, porque algumas profissões, elas demandam uma dedicação maior, até de continuação de informação. O pessoal da área da saúde, ele precisa estar sempre se atualizando, porque tem pesquisa nova, tem coisa nova no remédio, tem não sei o que. São profissões que demandam um esforço maior de um dia de 24 horas de cada um. Então, às vezes, não é que a pessoa não queira, mas tem coisas que são inviáveis. Prefeitura tem que ser dedicação exclusiva, porque é a administração de uma cidade inteira. E vereador também. Vereador também precisa você se dedicar. Você não é só o dia de sessão. Mas alguns você nem vão tem na o dia a sessão, dia. né? Como é que você Tu tem fiscaliza? assistido sessão? Tem alguns que não vão nem na sessão. Não vão, aí um dia outra na semana, coisa. não tem falta. Isso aí, não tem desconto. falta sim, existe sim. Existe sim. Hum. Só se não tem agora. No meu tempo, faltava, você perde. Não perde mais não. Eu não sei. Perde mais Você que está falando, eu não tenho conhecimento. Não perde. Mas eu sei que desconta sim. E o vereador não recebe por um salário mensal, ele recebe por sessão. Não, agora é salário. Não. No final você tem o teu subsídio. Mas é por sessão, é dividido por sessão. Não, mas Se ele recebe 12 mil reais, é dividido os 12 mil reais pelo número de sessão. Eu acompanho sessão e assim, em geral, né? Eles podem meter atestado. Era assim que funcionava, né? Não sei se hoje ainda é. Não tem direito de ficar doente? Tem, né, filho? Toda Só semana. que você tem que trazer o atestado. Então. É como qualquer outro lugar. Tem que trazer. Isso aí funciona dessa forma. A galera, se começasse a assistir sessão da Câmara, vocês iam entender o que rola. Qual que é o babado. Eu vejo. Às vezes... Eu tenho vergonha, às vezes, de assistir. Essa é a grande verdade, sabe? A gente começa a assistir e tem vergonha de ver as coisas que a gente vê. Então, eu às vezes prefiro não assistir para não aborrecer. Para não passar raiva. É verdade. Mas assim, então você é pré-candidato a vereador? Sou pré-candidato pelo partido Solidariedade. Solidariedade. É o 77? Hã? É o 77? 77. Ah, tá. Quem vem candidato a prefeito contigo? O nosso pré-candidato é o Toninho Salgado. Toninho Salgado. Já Já entrevistei é ele aqui vereador, né? Está no segundo mandato dele, né? E agora está se lançando candidato a prefeito, né? Pré-candidato. Pré, né? Então, hoje em dia todo mundo é pré ainda, gente. Depois que tiverem as convenções, o povo vai estar com o númerozinho certinho. E, Neik, se você pudesse dar um recado pra galera que não te conhece,
Pra galera que te conhece, sabe teu trabalho e tal. Mas pra galera que não te conhece, o que você teria a dizer para essas, principalmente para a juventude, né? E como as pessoas podem passar a te conhecer melhor para ver que tem essa opção também, né? Que são várias. A gente vai ter em torno de 300 candidatos aí a vereador. Acho que não chega a tudo isso. A proporção média está sendo essa, né? Não sei, mas só depois das convenções que vai decidir. Então, mas vai ter bastante opção, Sim. né? O que você teria a dizer para a juventude que não te conhece, mas que você se considera uma opção para eles também? Bom, o que eu tenho a dizer para a juventude que não me conhece, que pode estar me conhecendo através das nossas redes sociais, né? A gente tem divulgado várias coisas que já fizemos e também procurar se aprofundar daquilo que o NENC foi para a cidade durante o meu período de mandato, né? Se eu fui um bom vereador, se eu não fui um bom vereador, né? Se eu sou um bom pai de família, se eu não sou. Eu acho que os jovens têm que analisar tudo isso. Ele tem que votar naquele que pode ser um bom vereador para a cidade. Não que seja um amiguinho dele, né? O amiguinho vai continuar sendo um amigo dele. Mas o vereador tem que ser uma pessoa que represente o nosso município, né? Porque ele vai lá e vai receber um dinheiro público para poder prestar o serviço. Essa é a função do vereador. E o NENC, graças a Deus, tenho sido bem recebido pelos jovens. Eles reconhecem o meu trabalho através dos seus pais, dos seus avós, que conviveram comigo. Eu tenho, como você aqui, a juventude que participou comigo nos festejos juninos, que sempre me acompanhou durante esse período todo. Tanto é que onde eu encontro as pessoas, eles comentam. Só tinha festejo junino quando você estava, Nenk. Você precisa voltar para fazer o festejo junino, Nenk. Então, jovem, acredita. Eu tenho 70 anos, mas tenho espírito de 20, de 30. Estou com todo o gás. Estou com vontade porque eu amo essa cidade. Uma das coisas que fez eu voltar com toda essa garra para ser candidato de novo, para ser um pré-candidato e virar um candidato, é porque eu estou vendo a minha cidade por um caminho que não merece. Guarujá não merece. Todos os dias, as notícias, é só coisa ruim na nossa cidade. Eu tenho o costume de viajar pelo menos 2 vezes por ano. Graças a Deus, tenho meu comércio, a minha esposa... Falar em minha esposa, eu queria pedir a liberdade aqui de homenagear a minha esposa, a Yara, que é assistente social, através dela saudar todas as assistentes sociais no dia de hoje, que hoje é o dia da assistente social. Então, parabéns. Um trabalho muito importante. Pela garra de vocês, por tudo que vocês fazem de bom, principalmente para as pessoas mais carentes, que é onde o assistente social atua mais. E também deixar um grande abraço para todas as famílias, hein? Porque hoje também é o dia da família. Então, eu queria aqui estar deixando um abraço, porque eu sou família. O meu trabalho é pautado na família. Eu tenho visitado, desde que resolvi voltar a ser pré-candidato, tenho feito várias visitas. E onde eu ando, Claudinha, graças a Deus, as pessoas me abraçam, me beijam e vêm tomar um café comigo. Você precisa ir lá ver minha mãe, você precisa ir ver meu tio. É assim que estão me recebendo. Por quê? Porque eu fui um bom vereador. O meu gabinete nunca foi fechado para ninguém. Eu fui um cara que levantava 1, 2, 3, 4 horas da manhã para socorrer as pessoas. O meu telefone é histórico. O meu telefone é o primeiro telefone celular do Guarujá. Uia. A primeira linha. Mas você guardou o aparelho? O aparelho eu não guardei, que era aquele tijolão grande. Podia pôr pra peça do museu já. Infelizmente não guardei. Mas
fui eu que inaugurei o sistema celular do Guarujá. Olha que legal. Eu era o vice-prefeito, né? O Rui não estava na ocasião. E foi feita a ligação, o Maluf era o prefeito de São Paulo. E ligou para cá, para o Guarujá, para a gente inaugurar o sistema celular do Guarujá. Olha que legal. E eu ganhei esse número de celular e tenho ele até hoje. O mesmo número. O mesmo número. Aumentou uns 9, 8 na frente, né? Só um 9 que aumentou. É 998, 7189778. Eu falo abertamente para todo mundo. Meu telefone é o mesmo. Na minha casa pode ligar a hora que ligar, meu telefone não desliga, não. E se precisar levantar, eu vou levantar de madrugada e vou Porque lá. tem uns políticos aí que tem o telefone, mas chega uma época que deixa só o assessor atendendo, né? Nosso não. Você pode fazer um teste. A hora que você quiser. Mas Entendeu? assim, e a gente, eu falei na juventude, porque eu acho que a gente precisa de atividades, como a gente falou, né? Não só de esporte, mas de cultura, de lazer. A gente precisa de ter essas coisas para a molecadinha também, porque senão o que fica ofertado para eles é só o corrote, só aquele negócio ali, aqueles bailinhos. Precisamos, A dentro gente, disso tudo, a gente Claudinha, precisa ter atividade para eles que eles vejam que não é só aquilo que vai dentro ter de disso diversão. tudo, nós precisamos ter boas escolas. Sim, com certeza. Nós precisamos ter boas escolas, nós precisamos ter boas creches. Né, bons centros comunitários funcionando. Isso é muito importante. Porque as escolas sendo boas, porque tem escola que você vai, com perdão da palavra, você entra no banheiro para cagar, você sai cagado. É verdade. Porque é imundo. Porque a escola não tem funcionário suficiente para poder fazer as limpezas. Você não pode sacrificar um funcionário que vai limpar banheiro o E dia me falaram inteiro. que tá tudo terceirizado também, né? Até inspetor de aluno é terceirizado agora. Na prefeitura, né? Fizeram, Acho que nos estados também. Fizeram concurso, mas não chamaram o povo e tal. Então tem muita coisa assim, né? Pra se olhar, pra se verificar, pra se corrigir nessa cidade, né? Quando fui vereador, eu visitava quase todas as escolas a semana toda. Eu ia hoje numa escola, comia uma merenda junto com as crianças. Eu ia numa creche. Você quer saber da verdade? Você senta perto de uma criança e pergunta para ela. Né? Criança não mente. Você pergunta, como é que está aqui a creche? A comida está boa? A tia tá tratando você bem? E a criança vai te falar. Você entendeu? Então é fácil. Ninguém pode proibir o vereador de fazer uma visita numa creche. Ninguém pode impedir ele de visitar uma escola. Você não pode chegar e querer... Mas vamos verificar esse negócio dessa lei aí, que a gente Mas falou eu no vou ver, começo. isso aí... Porque é importante, inclusive, Não, vou como a ver, gente já vou ver. falou antes, que se Pra realmente mim, ela olha, pra mim a existir... novidade é muito estranha. Se ela não for uma invenção ali que virou verdade de tanto ser repetida, né? Se realmente essa lei existir, ela tem que ser derrubada antes do próximo mandato. certeza. Porque vão entrar vereadores novos e vão... Não, antes do próximo mandato, com certeza não vão. Não, se a população pressionar, derruba. Ainda mais em difícil. ano eleitoral, aí que fica fácil. Olha, Porque muitos deles querem se reeleger ou a são população candidatos. hoje né? ela está desestimulada para qualquer tipo de ação, né? Ela não se sente confiante para fazer qualquer movimento. Mas a né? população tem que entender, né? Que é por isso que eu estou Tem que insistindo entender. nesse programa. Mas aqui. ela, para entender, ela tem que ter confiança. Ela tem que entender que é dela. Tudo Ela tem que é que ter público, confiança. a população não tem noção que o que é público pertence à população. Não é de quem está no governo, seja quem for, em que esfera de governo que for. Você faz O qualquer público movimento pertence pra- a todos. Qualquer movimento que você faça, vamos para a Câmara para a gente pressionar que vai acontecer determinada coisa. O pessoal fala assim, não, já sabemos o que vai acontecer. Eles vão arquivar o processo. Eu espero que a galera aprenda um pouquinho Você e participe entendeu? mais, porque senão fica difícil. Porque se a gente não entregar uma Câmara com condições de trabalhar, Precisamos, aí vai cobrar como dos vereadores, o se que realmente tiverem precisa é engessados, ter né? uma Câmara que tenha experiência, que tenha jovem também, que possa fazer uma mesclada para fazer uma boa Câmara. Que tenha mulheres. Tenha mulheres, por que não? Eu sempre tive Câmara com mulheres. Era diferente.
Hoje está muito melhor para as mulheres se eleger do que era no passado. E mesmo assim a gente não passa de duas. Não teve uma legislatura aqui com 4 vereadoras. Difícil. vi, Nunca teve. eu nunca Teve vi. 2 no máximo. Não chegou a 3, assim, nenhuma, Não, o máximo nenhuma foi 2. legislatura de 17, assim, não... Então, assim, essas coisas, essa representatividade precisa existir. Parece que agora tem umas mulheres aí com chance de se eleger. Tomara, porque tem que renovar também, Né? né? Tem que dar uma... Além dessas 2 cadeiras a mais, né, que a gente vai ter, tem que dar uma renovada em algumas coisas. Quem mereceu, se você avaliar, achar que merece, um Sim. vereador que está lá, vota no cara, na pessoa, não importa. Mas existem outras opções, a gente tem insistido aqui para as pessoas pensarem bastante, decidirem conforme a sua consciência, e é para isso que a gente está fazendo esse programa, para apresentar, para mostrar as alternativas que tem, e vão vir muitos mais aqui, mesmo a gente fazendo sem essa coisa técnica que a gente gostaria de estar tendo, a qualidade técnica, por enquanto, mas a gente vai continuar trazendo e fazendo essa prestação de serviço. Lembrando que eu não sou candidata, eu sou uma cidadã muito chata, muito consciente e que vai trazer, sim, as opções para que as pessoas pensem bem, votem bem e a gente chegue até a cidade que a gente merece ter. Com certeza. Porque a gente merece, né? O problema é esse, a galera entender que não é qualquer coisa. Aqui porque Morrinho é assim, porque Perequê é assim, porque Itapema é assim. Não, senhor. A gente merece coisa boa. Com certeza. Eu penso como você. Eu acho que Guarujá é uma cidade que tem que olhar todos os lados. Né? Depende do turismo, depende da cultura, depende do esporte, depende do transporte coletivo, depende de muitas coisas. E o Poder Legislativo não pode nunca estar afastado disso. Ele tem que estar sempre cobrando, tem que estar sempre paralelo e sempre de olho, né, nas oportunidades que a cidade pode ter. Tudo que for de bom para a cidade, para movimentar a cidade, o vereador tem que apoiar. Você entendeu? Você pega aqui, Guarujá é a única cidade que nós estamos atrasados, infelizmente, no desenvolvimento. Olha, nós somos a última aqui do litoral. Em tudo. Em tudo. Tudo. É uma coisa louca isso. Então você vê, Guarujá não tem um shopping suficiente, um centro bom o suficiente. Então, Guarujá é a cultural. única cidade, Guarujá é a única cidade que não tem um centro comercial. No centro do Guarujá, por exemplo, lá no Guarujá, você não tem uma rua comercial. Qual é a rua comercial que tem no Guarujá? Hoje o grande centro comercial está na Cachoeira, na Vila Zilda, no Morrinhos. Tem mais comércio, mais cara de centro comercial. A Via Tancredo Neves, lá Antenor Pimentel, a Rafael Vicello, ali na Vila Zilda, que tem comércio por todos os lados. Agora você vai no centro do Guarujá, fala para mim, onde tem um centro comercial com lojas seguidas? Uma rua que tenha mais que um banco. Você tem um banco na Pugliese, você tem um banco na Leomil, você tem um banco na Mário Ribeiro, você tem outro banco lá na Ademar de Barros, você tem outro lá na Enseada. Você não tem uma rede, você não tem uma sequência de lojas. Não existe no centro. Em alguns Guarujá. comércios, como o Vicente Carvalho, que é Thiago Ferreira mesmo, tá bem baixo, o volume bem baixo. Pra você ver, eu estava vindo Pra agora. era Eu formigueiro. estava vindo isso aqui. agora, quando a gente estava indo para cá, meu genro estava comentando. Nossa, como tá o Vicente Carvalho, não tem ninguém. Um monte de lojas fechadas para alugar, um monte mesmo. Assim, a cada quadra tem ao menos 3 lojas grandes fechadas para locação. Mas você sabe Tem por algumas quê? novas que abriram? Tem. Mas Você viu tem o que eu muita falei loja agora? fechada. Você viu o que eu falei? As coisas... Então hoje o pessoal do Morrinho, ela não tem necessidade mais de sair do Morrinho para vir comprar em Vicente Carvalho. Aqui vinha o povo de Porque Bertioga. lá tem lojas Aqui grandes vinha, e maravilhosas no Morrinho. vinha gente até da Bertioga comprar aqui. Eu estava conversando com os comerciantes, e aí o que a cidade tem que oferecer?
tem que oferecer estacionamento, lugar com sombra para as pessoas andar, preço, qualidade, porque ainda tem a concorrência da internet. Sim. Ainda tem. Então tem que haver. A internet foi uma das maiores concorrentes do comércio de loja. Aí você chega aqui, o aluguel de uma loja aqui, 40, 50 mil, como é que paga? Não paga. Como? Não consegue. As lojas mais baratinhas aqui é 20 mil de aluguel, né? Não consegue pagar. Não tem como. As pessoas fecham. Você sabe que as pessoas hoje fazem de loja uma base para comprar na internet, né? Ela vem, pesquisa na loja e vai pesquisa na internet. Ela vê que a internet está mais barato, então ela já tirou uma média de onde ela vai comprar. Só que assim, a galera entender também que a loja física, ela gera emprego aqui, ela gera assim. coisas aqui, você pode tocar, sentir o tecido, ver se o sapato dá calo ou não, ver se a roupa ficou boa ou não. Tem várias, então, só que tem que ser uma troca. Para você optar por comprar na loja física. As pessoas ainda não enxergaram desse jeito, tem né? que, porque... Em vez dela dar o emprego para as pessoas aqui na loja, ela está dando emprego lá na China, ela está dando emprego na Indonésia. Em outro lugar. Em outros lugares. E a produção... Porque é lá que eles vão produzir, vão mandar para cá de container. A produção nacional, eu estava vendo, a gente tem a produção de lingerie fantástica em algumas áreas de Minas, só que a mulherada, na hora de comprar, não dá preferência, não olha na etiqueta se foi produzido no Brasil. E quando você dá preferência a qualquer produto produzido no seu país, você gera emprego no seu país. É simples assim. Não tem... Gente, a gente tá mó tempão já falando, né? Deixa eu passar para as perguntas da Marília Gabriela aqui. O momento que eu faço 3 perguntas, eu falo só uma palavra e você diz o que te vem à mente, tá? Uma decepção. Ter saído da política e voltado agora. Um medo. Medo? Não tenho medo. Uma realização. Realização... A construção da minha família e dos meus amigos que estão comigo até hoje, 40 anos, todos juntos. Olha. Todos que eu comecei na minha primeira campanha estão comigo até hoje. Essa é a maior realização que eu tenho da minha amizade, que ficou marcada. Muito bem. Quais são as redes sociais do NENC, gente? Cadê a equipe aí? Redes é Marinaldo no Face, tá Marinaldo NENC? Marinaldo Nenck, no Facebook Marinaldo Nenck, no Instagram @Nenck com K, tá, gente? E é isso, o telefone dele já falou. Deixa eu ver se coloca aqui o QR Code. Ficou na tela ali, ó. Pronto. Os contatos da rede dele. E é isso, Nenck, obrigada por ter vindo. Obrigado eu, Claudinha. Esse foi mais um Fala Claudinha, a gente volta em breve, provavelmente amanhã, não sei ao certo, porque eu tô nessa também, tá? Então é assim, brigadão mesmo, obrigada a vocês pela audiência, depois a gente vai responder as perguntas, infelizmente, repito, não tô com condição técnica de qualquer ler e pergunta responder. também pode enviar para o nosso Face, pro Instagram, que a gente vai estar respondendo também. Isso, perguntas direto pro pré-candidato, não podemos cometer crime eleitoral aqui, falamos 1000 vezes pré-candidato, viu, gente? Não é isso? Brigadão, Nenck, brigadão, Bárbara, Roberto. Esse foi mais um Fala Claudinha, que eu vou ter que ir até o aparelho para desligar. Tá desse jeito, tá desse jeitinho. Eita, o telefone tá quente.